Vocês devem saber que, no presente momento, nós temos 72 supergênios reencarnados. O que são supergênios? São aqueles que são fora das tabelas. São crianças prodígio, assim, com os níveis de aptidão fora do comum. Nós temos um menino de 9 anos, agora ele já está com 14. Aos 9 anos, ele era um neurocirurgião. Ele começou a se interessar pela medicina, pela anatomia, pegou alguns livros, começou a ler, e num determinado momento ele queria ver uma cirurgia, e ele começou a assistir, e uma amiguinha dele teve um tumor aparentemente inoperável no cérebro, e ela estava desenganada, e ele disse que ele saberia como operar. Claro que não deixaram ele operar, mas ele chamou os neurocirurgiões, disseram que não era possível, e explicou como eles deveriam fazer. E a cirurgia foi um sucesso. Não preciso dizer que essa criança prodígio foi para os Estados Unidos, está fazendo medicina, ele está com 14 anos e diz, qual o seu objetivo? Meu objetivo é curar o câncer. E com eles você tem músicos, você tem crianças extraordinárias em todos os sentidos. Quando eu digo assim, muito, assim, com 4 anos nós temos um novo Mozart, nós temos pelo menos 3 que seriam os herdeiros de Mozart. Tá? Tem um garotinho chinês, ele toca perfeitamente bem algumas músicas, a mãozinha dele não dá. Então ele é excepcional porque com as mãos pequenas ele toca como um adulto. Então, 72, nunca aconteceu algo assim. Nunca aconteceu algo assim. Então, para cada supergênio, nós temos uma quantidade enorme de gênios também, né? Que já são os normais, aqueles QIs altos e tudo. Então, nós temos, no momento, uma quantidade enorme de crianças superdotadas, em vários sentidos, físicos e mentais. Tá? Inclusive, eles descobriram recentemente uma síndrome que ficou sendo considerada como um problema, que as crianças tinham um problema visual. Então, o primeiro jovem diagnosticado oficialmente com isso, ele já estava com 16 anos. Qual era o problema dele? Ele não conseguia enxergar direito, não conseguia aprender a ler. Na escola, a luz incomodava terrivelmente. Ele tinha muitos problemas e, com isso, não conseguiu se alfabetizar, porque eles faziam os exames de vista, o exame dava normal, mas ele não enxergava, então não conseguia ver as letras, não conseguia aprender a ler. E aquilo foi passando e aquilo foi se agravando. Ele tinha dificuldade de estar presente em determinados ambientes. Uma menina brasileira, por isso que a notícia foi divulgada, tinha a mesma situação. A mãe, a criança com esse mesmo diagnóstico, não conseguia aprender a ler, não enxergava, dizia não enxergo, fazia os exames, aparentemente os olhos eram normais, quando ela ouviu falar dessa médica nos Estados Unidos e desse rapaz. Qual era o problema do rapaz? Ele enxergava além do espectro normal de luz. Quando a médica descobriu isso por acaso, ela criou para ele alguns óculos que diminuíam essas ondas luminosas. E aí ele passou a ver. E a mãe foi atrás e essa senhora já disse que encontrou várias crianças com esse problema. Então, ela botava um óculos que diminuía a sua capacidade visual e ela conseguiria. O menino, aos 16 anos, então, conseguiu enxergar normalmente e em pouco tempo já estava no nível escolar normal. Ou seja, era um superdotado, mas a dificuldade dele com a luminosidade em geral e com o som também, então ele passava a usar coisas que abafavam o som e a luz. E aqui, conversando com ele posteriormente, ele falou alguma coisa sobre uma pessoa. Não, ela não é muito boa, a cor dela não é boa. Como assim a cor não é boa? Você não vê a cor da emoção? Ele enxergava a cor da emoção. Só que você está achando que é aura. Não, não é aura, ele enxerga ultravioleta e infravermelho. Então, ele não tem um problema visual, ele enxerga mais do que nós. Ele vê mais. E ele vê a cor das emoções, ele vê a cor de determinados pensamentos que você tem, porque você exala determinadas substâncias que são luminosas. Não é aura, ele não está vendo nada sobrenatural, ele está vendo as ondas luminosas normais. Então, o infravermelho, então ele vê no escuro. Ou seja, são crianças que estão nascendo com a capacidade visual maior. E são muitas. Então, não é que eles estão retardados, pelo contrário, eles estão acima. Então, eles veem, enxergam e ouvem mais. Então, são crianças superdotadas do ponto de vista fisiológico e mental. Um garotinho de 6 anos, ele é mais rápido para resolver operações
de 19 dígitos do que o Blue Sky, que é o computador da NASA, que calcula a trajetória dos foguetes. Então, aos 6 anos, ele é mais rápido que o computador. Então, quando a gente fala, quão rápido é o cérebro humano? Mais rápido que o computador da NASA, com 6 aninhos. Então, nós temos uma quantidade enorme dessas crianças, né? E aí tem a história do Kim Wang-wong. Tá? O Kim Wang-wong agora está com 34 anos. Ele é o maior QI da Terra. Tá? É o maior. Não há ninguém com um QI maior do que o dele. E como é que apareceu essas características? O pai e a mãe dele eram orientais de um determinado país, e o pai foi para outro país trabalhar. Foi ele, a esposa e o bebê. Que é uma situação estressante, né? Você sai do seu país, fica fora, sem os familiares. Ele estava no trabalho quando recebeu um telefonema da esposa, histérica, dizendo que o bebê tinha falado com ela. Ele achou que ela teve um colapso nervoso. Aí ela falou com os companheiros que ela teve um colapso, aí vai para casa, vai ajudar. Ele foi para casa e a esposa estava histérica, que o bebê estava falando com ela. O Kim, o bebê, tinha 6 meses. E, não, meu bem, você está nervosa. Ele fez a mulher tomar um banho, deu um calmante para ela dormir e foi cuidar das tarefas da casa. Deu banho no bebê, trocou, colocou ele na cama. Aí foi brincar com o filho. Disse, olha, Kim, rindo com ele. Ah, sua mãe disse que você está falando com ela. Coitada, né? Está nervosa. Não, pai, falei sim. Aos 6 meses, ele começou a falar perfeitamente bem. Com 1 ano, ele já falava 4 idiomas. Aos 2 anos, ele foi sabatinado por um grupo de linguistas, porque não só falava diversos idiomas, como falava com perfeição. E o seu conhecimento de idiomas era muito acima da média. Enquanto ele estava nesse exame com vários linguistas, ele, num determinado momento, começa a chorar. Aí a mãe entra, com licença, que eu tenho que trocar a fralda dele. Então, ele é considerado o maior QI sobre a face da Terra no presente momento. Esse nível que nós estamos falando. Tá? Qual a causa de um menino de 6 anos saber matemática a ponto de ser mais rápido que um computador? Qual a explicação que vocês dão para esse fenômeno? Bagagem. Sim. Que bagagem? Outra encarnação? A explicação é reencarnação? Sim, mas explica como. Como é que ele sabe tanta matemática? O espírito não perde o conhecimento. Então, ele tem esse conhecimento por quê? Muitas encarnações fazendo o quê? Então, deixa eu repetir para os internautas. Ele está dizendo que são muitas encarnações estudando matemática, e aí ele já vem nessa sabendo. É isso? Juram que é essa a explicação? Certo, aí você já vem sabendo. Ok. Então, se você estudar matemática em várias encarnações, você já vem sabendo. Bom, toda vez me disseram isso também. Quando eu perguntei, essa foi a explicação dada. E a pergunta que eu fiz é, vocês não estudaram nada na outra encarnação? O Kim Wang fala outro idioma. Vocês falam português direitinho? Bem, português? Na outra encarnação, você já vem sabendo? Se você nascer na Inglaterra, já vem bilíngue. Sim ou não? Bom, se você reencarnar no Brasil muitas vezes e nascer na Inglaterra, você vai falar português e inglês. É isso? Não? Então, estudar em várias encarnações não explica. Explica? Então, vocês não estudaram nada, nunca. A única coisa que vocês trazem da outra encarnação é a raiva que vocês sentem de alguém. Porque quando você encontra alguém e tem antipatia, é outra encarnação. Matemática que é bom não vem, arquitetura, medicina, nada. Só vem desafeto. Olhei, é outra encarnação, te odeio desde a outra. Isso é comum. Então, quer dizer, nunca aprenderam nada? Essa repórter estava perguntando a esse pesquisador como ele começou a pesquisar esse assunto. E ele diz que tudo surgiu, tá? Ele tinha uma namorada, e ele foi com a namorada visitar um parente dela num asilo. Ela tinha um parente idoso no asilo, e a namorada foi e ficou esperando ela no saguão. Eu vou falar com a fulana, não me lembro mais se era tia, alguma coisa, e ele ficou no saguão esperando a namorada terminar a visita. Enquanto ele estava no salão, ele viu uma senhora sentada numa poltrona, próxima à janela, e ele prestou atenção porque ele achou ela muito distinta. Uma senhora assim, mas muito arrumada. Ele prestou atenção quando um dos visitantes era gestante, estourou a bolsa e começou a ter um neném. O saguão estourou a bolsa.
E ela começou a ter as dores e teve algum problema. E todo mundo começou a chamar, tem um médico, tem um médico. Ele era médico. Só que ele era neurologista. Ele disse assim, eu vou lá ou não vou, né? Porque você sabe que hoje em dia, ser neurologista não sabe ginecologia, não sabe mais nada, né? Sou dermatologista, não sou médico. É uma coisa engraçada, mas tudo bem. E ele, enquanto ele estava debatendo se ele ia lá ajudar, a senhora levantou e assumiu o controle da situação e começou a fazer o parto da jovem, que realmente estava adiantado. Tomou conta, acalmou as pessoas e começou a fazer o parto. Nisso chegaram os paramédicos e assumiram, mas ela já tinha adiantado bastante coisa. Os paramédicos assumiram, controlaram, levaram a senhora, aquela coisa toda, e a senhora levantou-se, sentou na poltrona novamente, onde ela estava. E aí a comoção acabou, ele se aproximou da senhora e começou a conversar. Ele cumprimentá-la pela presteza com que ela assumiu o controle, pela maneira com que ela fez. Ele estava elogiando a sua atitude, quando uma enfermeira se aproximou e disse, não adianta, ela já não lembra o que aconteceu. Ela tem Alzheimer. Ela é paciente da instituição e não lembra de nada 15 minutos depois. Aí ele disse, não é possível. Vocês estão enganados. Eu sou neurologista, essa senhora acabou de fazer um parto. Ela não pode ter Alzheimer nesse nível que você está dizendo. Porque se alguém já esquece tudo 15 minutos depois, significa um Alzheimer avançado. Então, ela não tem condição de fazer isso. E eu vi. Vocês erraram o diagnóstico. Ela tem alguma outra coisa. Pode ser alguma insuficiência, algum negócio, mas não é Alzheimer. Porque Alzheimer é uma coisa definitiva. Mas, por exemplo, problema circulatório, ela pode ter um problema circulatório. Vocês estão achando que Alzheimer não é. Não, ela tem Alzheimer. Ele ficou tão impressionado com o evento e que quis ver os exames. E ele não tinha autorização, ele foi fazer contato com a família, porque ele disse para eles que tinha um engano. Pegou os exames e nos exames ela tinha Alzheimer. O Alzheimer é a destruição de tecido cerebral na área correspondente à memória, hipocampo. E no que destruiu, não tem mais. Não é que você não tem acesso, não existe mais o lugar onde a memória deveria estar. Por isso você começa. Primeiro, você esquece coisas presentes, você não forja novas memórias. Porque o lugar onde isso iria acontecer começa a deteriorar. Então, você esquece rapidamente. Mas ele vai avançando e, à medida que o tecido vai sendo destruído, você começa a esquecer do presente para o passado. Então, você começa perdendo a pós-graduação, o mestrado, aí vem a graduação, aí vai perdendo, aí perde o segundo grau, perde o ginásio, você esquece o nome da sua esposa, esquece o nome dos seus filhos, então você vê a esposa e pede pela sua mãe, você só lembra coisas muito antigas, e vai esquecendo, e alguns pacientes não sabem usar garfo e faca. Eles têm que ser atendidos como se fossem bebês. Não sabe usar garfo e faca, não toma banho sozinho, alguns não conseguem falar. Então, a deterioração é uma coisa muito grave. E ela tinha uma lesão importante. Teoricamente, ela não deveria saber nada. Ela não sabia o nome dela, não sabia o nome dos parentes. Mas, peraí, como é que ela sabia fazer um parto? Quando é que você aprende a fazer um parto? Na faculdade. Se você esqueceu sua filha toda e esquecesse tudo 15 minutos depois, como é que você sabe do parto? E ela fez. E ele viu. Aquilo obcecou ele. Se ela tinha essa lesão e conseguia fazer isso, será que alguém mais conseguia? Será que era uma coisa diferente? Ela era diferente? E aí, essa obsessão fez com que ele fosse procurar outros pacientes de Alzheimer. Então, ele pegou vários pacientes de Alzheimer e viu o seguinte: pacientes com a mesma lesão no cérebro, importante, não tinham a mesma aptidão. Alguns voltavam mesmo a uma fase infantil. Mas outros não sabiam o nome do pai, da mãe, mas nada, mas usava garfo e faca, tomava banho, tinha a estrutura social. Alguns conversavam normalmente, não sabia quem era você, nunca reconhecia, mas sabia falar. E se expressava com certa desenvoltura. Peraí, quando é que você aprende a falar com desenvoltura? Como pode pessoas com a mesma lesão terem comportamentos tão diferentes? Se a lesão é a mesma, deveria ter o mesmo resultado. E aí ele foi atrás. Será que eles têm coisas diferentes? Então, ele encontrou um paciente que com Alzheimer muito avançado, mas ainda sabia resolver equações matemáticas. Espera aí, ele esqueceu tudo, mas não esqueceu matemática? Então, ele escaneou o cérebro para ver que área do cérebro ele estava usando para aquilo. Mas antes ele pegou uma pessoa normal, um matemático,
né? Então, pede para você resolver uma equação matemática enquanto escaneia o cérebro. De onde você tira a informação para fazer isso? O que ele descobriu? É óbvio, da memória. Você não aprendeu como fazer isso? Não aprendeu isso na escola? Então, para você fazer, você tem que lembrar o que a sua professora ensinou. Então, vai lá. O que você resolve primeiro? É a multiplicação, a soma, lembram? Então, você tem uma expressão. Tem que ter memória. A maior parte das pessoas, quando vai resolver a equação matemática, usa o quê? O hipocampo, onde estão suas memórias. Esse homem, quando estava fazendo isso, tinha atividade em outras áreas cerebrais. O Alzheimer, inicialmente, ele destrói só a área da memória. Tá? O resto está preservado. Então, você pode ser muito saudável, viver muitos anos sem memória. E no caso dele, ele estava usando outras áreas do cérebro na hora que estava fazendo aquilo, porque memória ele não tinha. E aí ele procurou alguém que fosse matemático, que tivesse alguma coisa semelhante. Então, quando ele pegava a pessoa normal, a área que a pessoa normal usava era, normalmente, lobo frontal e memória. Ele usava várias outras partes. O que é isso? E ele começou, então, a pesquisar matemática, e um dia ele encontrou um cara. E quando ele escaneou o cérebro dele, quando ele estava resolvendo a equação matemática, o cérebro dele se acendia como um todo. Não havia foco na memória. O que ele tem diferente? E aí ele foi atrás de outras pessoas, em outras áreas, e descobriu que um número reduzido de pessoas arquiva a memória de maneira diferente. Normalmente, a memória funciona da seguinte maneira. Memória de curto prazo. É aquele assim, olha, liga lá para o meu telefone, aí eu dou um número, 22385257. Aí você liga. Uma semana depois, você podia ligar para minha casa? Não lembro. Mas peraí, você ligou semana passada? Não. É memória de curto prazo, tá? Então, não é uma memória que permaneça. Agora, quando você quer transformar uma memória de curto prazo em de longo prazo, tem várias maneiras. Você pode ficar repetindo. Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, Pedro Alves escrever, repetir várias vezes. Aí uma memória temporária se torna uma memória permanente. E aí, se ela é permanente, ela tem um arquivo específico dela ali, que você acessa quando você precisar dessa memória. Então, lá está a profissão que você tem, as coisas que você precisou aprender para fazer o que você faz. Se essa memória for destruída, você não vai poder fazer isso. Tá? Só que ele descobriu que tem pessoas que são diferentes. Tá? Então, por exemplo, você está fazendo um churrasco e chega seu amigo médico. Sabe como às vezes é triste amigo médico no churrasco? Sempre tem alguém, você podia olhar esse exame? Você chega para ele e, você podia me dar... Diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu te atendo no meu consultório, a gente está no churrasco aqui, lá no meu consultório eu vou te atender VIP, não se preocupe, vai ser uma beleza e grátis. Tá? Aí você vai lá, ele te atende realmente maravilhosamente bem. Mas tem um pequeno problema, se ele tentasse atender no churrasco, não teria o mesmo resultado. Por que ele quer atender você no consultório? Porque lá ele veste a roupa de médico dele, ele veste a personalidade de médico dele, ele está num ambiente confortável, está na sua zona de conforto, e lá é fácil para ele acessar suas memórias. Então, tudo que ele aprendeu na faculdade, foi um cara que estudou bastante, uma formação boa, ele acessa e te atende bem. No churrasco, ele tem certa dificuldade de entrar no personagem. Né? Mas tem outros médicos que são assim, meio estranhos, até desconfortáveis, né? Você fala qualquer coisa, eu comprei chuchu, você sabia que chuchu serve para isso, para aquilo outro? Tem um pesquisador que fala que chuchu serve para isso. Você fala, eu comprei uma cama, a cama te afeta... Tudo que você fala, ele começa a falar de medicina. Ou de direito. Né? Então, são pessoas que são 24 horas por dia, ela não consegue deixar de ser médico. Em qualquer lugar. Você não precisa nem pedir consulta, ela já dá antes. Ela olhou para você, você tem problema. Ela, fica quieto, não é lugar, mas ele não consegue. Ele sempre é médico. Tem ou não tem pessoas assim? Elas são 24 horas. Essas pessoas arquivam a memória de maneira diferente. Enquanto as pessoas, comumente, pegam o que elas aprendem e botam no arquivo, como se fossem pastinhas, essa pessoa incorpora o conhecimento à estrutura cerebral. Então, ela não lembra de como ser médico. Ela pensa e sente como um médico. Então, ela não precisa lembrar. Ela raciocina como um e ela cria o conhecimento que ela necessita no momento ideal. Então, se você perguntar para ele, como é que você acha que deveria ser? Eu acho que deveria ser assim. E quando você vai ver, Mas por que você disse isso? Porque só pode ser desse jeito. Quando ele raciocina como médico.
ou raciocina como advogado, ou como arquiteto. É um arquiteto perfeito, nunca fez uma faculdade e é um arquiteto perfeito. Se fizer arquitetura, filho, ele já sabe. Mas como é que ele sabe? Ele está lembrando? Não, ele pensa como um. Por quê? De onde vem a medicina desses homens, as coisas todas? Vem de todo o cérebro. Então, se ele tiver Alzheimer e destruir as suas memórias, esquecer do pai, da mãe, da família, ele continua pensando como arquiteto. Porque a área do pensamento não é destruída, só sua memória. Então, ele continua sentindo e pensando, tendo os impulsos e os automatismos de um médico. Então, aquela mulher, para fazer o parto, não pensou nada. Não lembrou nada. É como se fosse um instinto que assumiu. Depois de 10 anos, não há uma lembrança. Quem tem Alzheimer e vier um caminhão, freia também. Por quê? Automatismo cerebral. Essa memória não está lá, ela está nos músculos. É uma memória muscular, não era assim? Agora, se você for explicar para alguém, você se atrapalha. Né? Vamos lá, fica narrando o que você está fazendo, daqui a pouco você vai bater. Você vai se perder no negócio. Por quê? Porque se pensar atrapalha. Porque a memória é muito mais rápida, a memória muscular é mais rápida do que a memória de natureza intelectual. Então, essas pessoas que pensam e sentem como médico, a medicina não está na memória. Está em toda parte. Então, ele tem um automatismo em fazer isso. Então, se o Alzheimer consumir o hipocampo dele, a medicina fica, a arquitetura fica todas essas coisas que valem. Foi? Não? Quem tem diploma de 2º grau? Se eu fizer uma prova agora de 2º grau, vocês passam? Não? O seu diploma é para enfeitar ou ele tem serventia? Você não tem o conhecimento, então você não tem 2º grau. Da mesma maneira, todos os outros títulos. Então, se você tem essas memórias arquivadas lá no seu hipocampo, se o Alzheimer vier, leva todos os seus enfeites. Tudo. E o que é que sobra? O que você realmente é, não o que você parece ser. Agora, se o Alzheimer leva o seu diploma, o que você acha que a morte faz? O Alzheimer come só o hipocampo. A morte come o quê? O cérebro inteirinho. Não sobra nada. E quando não sobra nada, você vai para o mundo espiritual. E o que acontece com a arquitetura que você estudou? Aí não tem encarnação, você volta, está tudo em branco e começa de novo. Alfabetização, ginásio, 2º grau, mesma coisa. Mas espera aí a repórter perguntou, mas como é que eles fazem essa memória diferente? Que ele chamou de memória relacional. Por que relacional? Porque é uma memória que não está restrita, ela está ligada a todas as partes do cérebro. Então é como se aquilo tivesse ligado às mãos, ligou tudo, e aí o seu corpo é médico. Então automaticamente você é. Então não precisa lembrar de ser médico, você já é. E aí como é que você cria essas memórias, chama memória relacional? Aí ele parou para pensar um pouco, e aí essa palestra surgiu dessa frase que ele disse, que para mim foi impressionante. Ele disse assim, como eu poderia explicar? É mais ou menos assim, quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. E essa frase bateu muito forte, porque me lembrou um negócio espírita, né? É o tal do amai-vos e instruí-vos. Lembram disso? Amai-vos. Mas muita gente lê a frase de maneira diferente. Em vez de amai-vos e instruí-vos, bota amai-vos ou instruí-vos. É amai-vos ou instruí-vos? Qual a diferença entre ou e e? Isso. E é os dois. Ou é o quê? Quem acha ou fala assim, o importante é o amor. Estudar não é importante, não. Se você ama, não tem importância nenhuma você ser analfabeta. Porque o importante é o amor. Não é. Porque se você ama e não sabe o que está fazendo, você faz o dever de casa do seu filho para ele ter sucesso. Porque você o ama tanto e quer que ele vá bem. Aí você faz o dever de casa dele. Ele vai te agradecer? Por que não? Porque você fez por amor, mas o resultado não vai ser esse. Você protege ele de todas as vicissitudes e ele não desenvolve a capacidade de viver no mundo real. Você, por amor, comete um monte de erros, terríveis erros.
porque você acha que está certo. Agora, e a instrução sem amor? O que acontece? O mesmo que acontece com um brinco. Lembra? Você fez seu 2º grau, fez as provas, no dia seguinte já esqueceu tudo. Você estudou só para ganhar dinheiro, você estudou só para ganhar um emprego, você estudou só para fazer prova. Tanto que você terminou a prova e esqueceu. Porque você não estudou para aprender, você estudou para... Lembra? Por que eu tenho que ir para a escola? Porque se você não estudar não vai ser nada na vida. Aí você estuda para ser alguma coisa na vida. Ou seja, a instrução é um meio para atingir um fim. O fim é o sucesso, o fim é o dinheiro. Se tiver que estudar, eu preferia não, mas já que tem, né? Bora estudar. Aí você estuda. Não estou dizendo que você não estuda, você estuda com afinco. Mas o seu objetivo é o quê? Isso, o sucesso. Então, depois que você chegou lá, a instrução não tem função. Vou fazer uma pergunta diferente. Por que vocês ouvem música? Então, quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. O conteúdo emocional associado à informação faz com que essa informação, em vez de ser um arquivo, se incorpore no seu cérebro. Então, em vez de parecer um médico, você se torna um. Você incorpora todo o seu cérebro. Então, se o Alzheimer vier, leva tudo, mas não isso. Porque ele não leva o que você é. E se o Alzheimer não leva, a morte também não. Então, quando você morre e vem na outra encarnação, o cérebro que você plasma tem a estrutura do perispírito, que já tem esse conteúdo. Então, você não precisa aprender de novo. Já é. Está lá. Você raciocina como médico. Você sente como médico. Você pensa e respira como médico. Se você reencarnar no mundo primitivo, você vai ser Hipócrates, Demóstenes, Pitágoras. São aquelas pessoas que, na época que não tinha calculadora, não tinha computador, não tinha número, calcularam a distância da Terra ao Sol. Desenvolveram o conceito do átomo. Desenvolveram a filosofia, as bases da medicina, as bases da gravitação, as bases de tudo que você tem até hoje, porque a gente continua estudando os gregos até agora. E de onde eles vieram? Então, quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Nem o Alzheimer, nem a morte consome. Então, o que torna um menino de 6 anos um grande matemático, não foi estudar muita matemática na outra encarnação. É amor ao conhecimento. E o que é que você... Vamos pensar, né? Onde estiver seu tesouro, está seu coração. Se nessa encarnação a única coisa que você lembra é do ódio que você sente por alguém, o que é que você ama mais do que tudo? A vingança. Você tem uma vida boa, com muitas coisas, e em vez de usufruir, você está pensando no que aconteceu. Ele me traiu. Você tem uma vida inteira pela frente. E você está presa no ódio. Ele vai para outra encarnação. Porque você não consegue trabalhar, você não consegue comer, você não consegue fazer nada, só pensa nisso. Chega até a se matar por isso. O que você vai lembrar na outra encarnação? Matemática, não. Arquitetura, não. Medicina, não. Engenharia, inglês, nada. Só vai lembrar. Olhei para tua cara, já te odeio. Não sei o que é. É outra encarnação. A única coisa que você ama é o ódio. É o que mais ocupa a tua mente. Nem o amor e o prazer ocupa tanto quanto a raiva. Livro dos Espíritos fala-se muitas vezes: que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. Então, onde é que está o nosso problema real? É o Alzheimer que consumiu você? É a morte que consumiu você? Então, a gente se equivoca muito se tudo que você faz vai ter encarnação. Não. Só o que você ama. Então, preste atenção. Quando as pessoas perguntam, quem eu fui na outra encarnação? Presta atenção. O que é que você nasceu sabendo? Aí você já sabe que foi na outra encarnação. O que é que você quer levar para a próxima? O conhecimento não é só um meio de atingir um fim. Ele só vai ser seu quando for o fim em si mesmo.